Há não tanto tempo assim, a gente passou por uma reforma ortográfica e todo mundo achou que era super problemático a gente parar de botar acento em ideia, por exemplo. E hoje em dia, isso já é natural pra gente. Por mais que você ainda não entenda completamente sobre a linguagem neutra, não tire a importância dela. Oi, eu sou o Gabi e tá começando mais um vídeo aqui na 20 e poucos, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade. Ou, pelo menos eu tento. Hoje, a gente vai conversar sobre linguagem neutra. E antes que você saia correndo desse vídeo, eu não vou te explicar como é a linguagem neutra, todas as regras e tudo mais, até porque, até onde eu sei, não existe uma proposta oficial e unificada de como seria a linguagem neutra no português. Mas eu vou te explicar a importância da gente reconhecer que a gente precisa usar a linguagem neutra. Bom, primeiro, eu acho importante a gente falar um pouco sobre a língua portuguesa, né, que é esse idioma que a gente fala. A língua, né, tanto escrita quanto a falada, ela é diretamente um reflexo da história da evolução da sociedade, né? A gente consegue ver claramente avanços tecnológicos, tanto na língua escrita quanto na falada. Isso você pode até não perceber, mas isso influencia muito a comunicação como um todo. Então, como a gente já sabe, a gente já falou aqui em alguns vídeos, que a sociedade ela está em constante evolução, ela está em constante mudança, é natural que a língua também esteja em constante mudança. Não é à toa, né, que a gente já passou por algumas reformas gramaticais, né, desde que o português existe. É só a gente pegar, né, livros mais antigos, ou até assistir filmes de época, que a gente vai ver que tem muito daquele vocabulário que a gente não usa mais, ou muitas palavras que acabaram se transformando, palavras que se juntaram e se tornaram uma só. Enfim, né, a gente sempre teve esse movimento de transformação na língua. Acontece que o português é uma língua binária. O que isso significa? Significa que ele é regido por dois gêneros, o masculino e o feminino. E no nosso caso, a gente não tem um pronome neutro, digamos assim, né? Acaba que quando a gente não sabe se tem mais mulheres do que homens em algum lugar, a gente opta pelo pronome masculino. Isso também é um pouco de reflexo da sociedade patriarcal. O que acontece também, que a gente já explicou aqui em outros vídeos, é que hoje a gente entende que essa ideia de binarismo de gênero, ela já é um pouco ultrapassada, já que a gente sabe que existem gêneros que não se sentem representados pelo masculino e pelo feminino, e que estão localizados entre esses dois aspectos. E assim como tudo é, né, tipo, uma coisa, ela não existe até ela existir. Então, se antes a gente não sabia disso, é óbvio que a gente não vai ter palavras para isso. Um exemplo, né, que eu vou dar aqui para ficar mais fácil, é a gente pensar na era da internet. Tem um monte de palavra que a gente usa no nosso dia a dia que não existia antes, como instagramável, post, follow, unfollow, like, online. Isso são palavras que nem pertencem à nossa língua, mas que a gente usa como fosse. Então é natural que à medida que as coisas apareçam, a gente invente nome e dê forma e crie regras para a gente poder usar essas coisas no dia a dia. Então, com a descoberta de que existem gêneros não binários, é natural que se pense em palavras, né, em regras gramaticais, para que a gente possa se referir a esses gêneros. E uma coisa muito importante também é que quando essa coisa passa a existir na nossa língua, né, portuguesa, falada, escrita, esse barulho vai sair, né, o barulho da Juno comendo a bolinha. Enfim, ela tá comendo a bolinha, né, filha? E uma coisa muito importante é que quando uma coisa ela passa a existir na nossa língua falada e na nossa língua escrita, ela ganha um lugar na história da sociedade, na história da humanidade. Porque a partir do momento que aquela coisa tem nome, regra, formas de se falar, ela passa a existir. Então, daquele ponto em diante, é que a gente começa a ver o nascimento, né, oficial dessa coisa, digamos assim. Então, por isso que é muito importante a gente abrir a cabeça para a linguagem neutra. Ah, Gabi, mas não tem linguagem, você falou que não tem uma maneira certa ainda de falar. O que eu faço por enquanto? Bom, se você for entrar principalmente na internet, você vai ver que existem alguns modelos que são adotados. A substituição do A e do O pelo I, a substituição do A e do O pelo X. O que eu sugiro que você faça, se você estiver conversando com alguém que você não sabe como essa pessoa se identifica, pergunta por qual pronome ela gostaria de ser tratada, isso já é um bom começo. E segundo, se mesmo assim você ficar na dúvida, ou se você sentir que você não tem abertura para fazer essa pergunta, tenta não usar, né, pronomes que marquem gênero, tenta falar de uma forma neutra. Então, por exemplo, em vez de você falar fulano é um garoto muito bonito, você fala que aquela pessoa é uma pessoa muito bonita. Em vez de você falar que, nossa,
aquele aluno é muito estudioso. Você fala, nossa, aquela pessoa estuda muito. Você tenta tirar os adjetivos que marcam o gênero dessa sua formulação de frase. E é claro que no início é complicado e não vai ser sempre que você vai acertar. Mas o importante é ver que está tendo um esforço para se enquadrar nesse novo mundo que a gente vive. E uma outra coisa, é muito fácil para nós, que estamos representados de alguma forma na língua, achar que não precisa, porque o nosso direito de existir, né, nosso adjetivo, ele tá lá. Quando a gente não tem isso, que fica mais complicado. Então não menospreza um problema que você não sofre no dia a dia, sabe? Há não tanto tempo assim, a gente passou por uma reforma ortográfica e todo mundo achou que era super problemático a gente parar de botar acento em ideia, por exemplo. E hoje em dia, isso já é natural pra gente. Por mais que você ainda não entenda completamente sobre a linguagem neutra, não tire a importância dela e se informa melhor sobre o assunto. Ao invés de você ficar acompanhando aí nas suas redes sociais uma pessoa que está criticando a linguagem neutra, vá procurar uma pessoa que precisa da linguagem neutra para entender o ponto de vista dela. Por isso, a gente vai deixar aqui na legenda a indicação de alguns perfis que falam mais sobre linguagem neutra e que vivem no dia a dia esse dilema de não ter uma palavra no português que as represente. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha agregado alguma coisa no seu dia. Deixa aqui nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida ou se você quiser complementar algo que eu não falei ou que eu esqueci de falar. Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber mais sobre esse assunto. Aqui é o Gabi e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Ai, meu Deus. Aqui, ó. Como é que você está se sentindo hoje, senhora? Hein, senhora? Como? É, foi o que eu pensei.